Tratando-se de eletricidade, nós podemos dizer que existem dois tipos de materiais diferentes. O primeiro deles são os condutores e o segundo os isolantes. O que é um material condutor eletricamente falando? A gente pode entender um condutor como um material que facilita a movimentação dos portadores de carga. E o que seriam esses portadores de carga? Quando falarmos em portadores de carga, estamos referindo àquelas cargas livres dentro do condutor e que têm possibilidade de se movimentar, como no caso dos metais, que são os elétrons, e dependendo da situação nós podemos encontrar também alguns íons positivos. E quais são os exemplos mais comuns de condutores? Os metais, o corpo humano e qualquer outro material que permita a passagem da corrente elétrica. Por outro lado, nós temos os chamados isolantes. Diferentemente dos condutores, os isolantes são materiais que dificultam a movimentação dos portadores de carga. Aí quais são os materiais isolantes? Nós temos a borracha, a madeira e assim sucessivamente. Então a diferença principal entre eles é que o condutor facilita a passagem das cargas ou da corrente elétrica e o isolante dificulta esta passagem. Vamos então agora verificar como é o comportamento de um condutor eletrizado. Vamos dividir então aqui em três partes. Na primeira dizemos assim: quando um condutor é eletrizado, as cargas em excesso estão distribuídas de forma irregular por todo o condutor, como nós podemos ver aqui nesta imagem. Então dizemos que isso daí é um condutor que foi eletrizado por qualquer processo aí de eletrização, e esse condutor está com excesso de cargas, seja ela positiva ou negativa. Nesse caso daqui, digamos que essas cargas são negativas. Então, no momento em que você eletriza o objeto, o que acontece com ele? Você deixa com ele com excesso de cargas, nesse caso daqui de negativas. E após essa eletrização, o que acontece com esses elétrons que estão em excesso? Vamos ver agora. Com o passar do tempo, que ocorre muito rápido, as cargas em excesso tendem a se espalhar por toda a superfície do condutor até que não haja movimento ordenado, ou seja, até que não haja mais corrente elétrica. Vejamos então como seria a configuração desses elétrons distribuídos depois da eletrização. A gente nota aí que eles se espalham por toda a superfície do condutor, como a gente pode notar aqui, e não existe aí mais movimento. Nesse caso daqui, essas setinhas indicam que os portadores de carga, na verdade, estão se movimentando, enquanto aqui eles já estão em equilíbrio estático. Por fim, a gente pode dizer o seguinte: no fim desse processo, dizemos que o condutor está em equilíbrio eletrostático. Ou seja, o condutor está em equilíbrio eletrostático quando as cargas em excesso se distribuem pela superfície e não existe mais movimento ordenado nas mesmas. Resumindo então aqui, quando nós eletrizamos o condutor, ele passa a ter excesso de cargas que se movimentam em várias direções. Essas cargas que estão em excesso são de mesmo sinal, então no caso das negativas, elas vão se repelindo e vão se espalhando até atingirem toda a superfície. Nesse momento em que eles atingem, não há mais movimento de cargas e nós dizemos que ele está em equilíbrio eletrostático. Sabendo disso, vamos agora verificar como é o campo elétrico em um condutor em equilíbrio eletrostático. Vamos ver isso então. Primeiramente, nós vamos ver como é no interior desse condutor. Então aqui nós temos um condutor em equilíbrio eletrostático. Como é que a gente sabe disso? Na representação, as cargas estão na superfície e não há movimento de cargas aqui. Então o que acontece? Como não há nenhuma movimentação de cargas livres no interior desse condutor, dentro dele o campo elétrico é nulo. Já na superfície do condutor, o que vai acontecer? A gente observa aqui que pela situação, o campo elétrico está sendo representado aqui por essas setinhas, o vetor campo elétrico, ele é perpendicular à superfície. O que quer dizer perpendicular? Ele faz um ângulo de 90 graus naquele local onde ele está. Então a gente resume da seguinte maneira: no interior do condutor em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico é nulo, ou seja, é igual a zero. Na superfície do condutor em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico é perpendicular à mesma.
E por que tudo isso aí tem que acontecer? Porque se isto não ocorresse, ainda existiria corrente elétrica e o condutor não estaria em equilíbrio eletrostático. Então, para que um condutor esteja em equilíbrio, é necessário que não haja mais movimento ordenado de cargas, e para que este movimento não ocorra, é necessário que no seu interior o campo seja nulo e na superfície esse campo faça um ângulo de 90 graus. Sabendo disso, vamos ver então agora uma das consequências dessas questões relacionadas ao campo elétrico no condutor em equilíbrio eletrostático. E a primeira delas é a blindagem eletrostática. Vamos ver então no que consiste essa blindagem. Uma vez que no interior de um condutor em equilíbrio eletrostático o campo elétrico é nulo, podemos afirmar e verificar que num condutor oco o campo elétrico em seu interior também é nulo. Assim, essa região oca não sofre efeitos elétricos produzidos em seu exterior. Em outras palavras, se nós tivermos um condutor oco, dentro daquele condutor não haverá influência elétrica. Vejamos então aqui um exemplo. Nós temos aqui uma bobina que é capaz de gerar descargas elétricas, como nós podemos ver aqui, são descargas reais. Aqui é uma foto mesmo. E aqui nós temos um condutor oco, que na verdade é uma gaiola, certo? Conhecido também como gaiola de Faraday, e dentro dessa gaiola nós temos uma pessoa. A gente observa que a pessoa que está aí dentro da gaiola não sofre nenhuma influência elétrica, ela não está recebendo choque, nada acontece de mal com ela devido à corrente elétrica. Por quê? Por conta da blindagem eletrostática. Isso porque, como foi visto anteriormente, no interior do condutor o campo elétrico é nulo, então não haverá influências eletrostáticas dentro desse condutor. Como nesse caso daqui ele é oco, o mesmo princípio ainda é válido. Vamos verificar isso de forma real através de um vídeo. Então a gente pode observar aí que as descargas elétricas geradas por esta bobina aqui, ela atinge todas as regiões, inclusive esta grade aqui onde ele está, que também é uma gaiola, como aquela da imagem, mas a pessoa que está dentro não sente nada, porque dentro do condutor, oco também, o campo elétrico é nulo, então não haverá aí influências elétricas que possam prejudicar o nosso amigo que está aí no interior do condutor. Uma outra consequência de tudo isto que a gente está vendo é o chamado poder das pontas. Vamos entender então no que consiste isso. Primeiramente, nós vimos que as cargas livres em um condutor tendem a se espalhar por toda a superfície dele. Já vimos isso anteriormente. O que é que ocorre então? Experimentalmente, verifica-se que as cargas se concentram mais nas regiões pontiagudas. Nos exemplos que nós vimos anteriormente, os objetos eram de forma mais regular, eram arredondados ou ovais, então eles não eram pontiagudos. Então a gente não tinha essa noção. Mas, nesse caso daqui, nós podemos verificar isto. Vejamos aqui um exemplo. Aqui é um condutor, certo? Ele está em equilíbrio eletrostático. A gente nota que na região pontiaguda é onde se concentra a maior quantidade de cargas. Então, toda vez que tivermos um condutor em equilíbrio eletrostático e esse condutor tiver um formato pontiagudo ou tiver uma região pontiaguda como esta daqui, a gente observa que nesta região haverá um maior acúmulo de cargas elétricas. Sendo isso, o que é que a gente observa? Que o ar ao redor das pontas desses objetos costuma perder o seu poder isolante e ele passa a ser o condutor. Então, se o ar passa a ser o condutor, ele vai permitir que essa região aqui possa gerar descargas elétricas e que ela também possa receber descargas elétricas. A essas propriedades das pontas dos objetos nós chamamos de poder das pontas. E o uso mais comum disso daí é nos para-raios, por exemplo, né? A gente observa que objetos pontiagudos, sejam para-raios, sejam torres de igrejas, sejam até mesmo árvores e pessoas, podem receber com mais facilidade as descargas elétricas, porque nas suas pontas eles acumulam mais cargas elétricas, atraindo então com mais facilidades as descargas que estão na atmosfera. Então, a resumo, podemos dizer que nas regiões mais pontiagudas dos condutores, o campo elétrico é mais intenso.